I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be. Oi pessoal, aqui é a Nanda do Viagem Literária para mais um Viajando em Vídeo. O tema dessa semana é o desafio realmente desafiante do blog Silêncio que eu tô lendo. Segundo vídeo do desafio, segundo mês. O primeiro, resenha de Eragon, tem já no canal, quem quiser olhar. E pro tema desse mês eu fiz o item 9 do desafio, que era ler um livro cujo título tenha mais de 5 palavras, tá? Eu escolhi O Garoto da Casa ao Lado, da Meg Cabot. É o primeiro livro de uma trilogia, apesar que é uma trilogia, mas os livros não são uma continuação, assim. Cada um tem um personagem diferente, acho que eles são apenas conhecidos da protagonista dessa, eu não li ainda os outros. E é um livro adulto da Meg. Eu adoro a autora, tem muita gente que não gosta de Meg Cabot, eu amo. E ela tem, a maioria da linha dela é juvenil, mas ela tem algumas séries de público mais adulto. Eu já li Rainha da Fofoca, que eu gosto muito. Tem a do Insaciável, que é na linha mais sobrenatural, que o primeiro eu gostei, o segundo achei horrível. E esse aqui eu achei muito legal, assim. É uma narrativa diferente pra quem não leu, não costuma ler nada desse estilo. Ele é todo epistolar. A narrativa desse primeiro livro, ela é toda através de e-mails. Então, o livro inteiro é uma conversa de e-mails entre vários personagens. E eu já li 2 livros desse estilo. Não desse estilo de chiquilite, que esse livro aqui é uma narrativa mais engraçada, assim, muito divertida. Eu já li Onde Terminam os Arco-Íris, da Cecília Ahern, que é todo através de cartas. E li aquele Amor, que da Suma do ano passado, que é também todo através de chat e e-mail. E só que os outros são mais romance mesmo, e esse aqui é um chiquilite. A história do livro é muito divertida. Há muito tempo eu não pegava um chiquilite que eu realmente desse tanta risada assim durante a leitura. E teve gente que eu acho que achou um pouco chato de ser só por e-mail. Eu andei lendo umas críticas no Scoob. Mas eu achei muito engraçado e apesar de ter uma certa coisa assim que incomoda, assim, quando você tá lendo só e-mails, você não vê o que tá acontecendo com a personagem naquela hora, o que ela tá sentindo. Às vezes perde um pouquinho de emoção, você fica sabendo depois. Ah, ontem eu fiz isso, ah, aconteceu isso, porque elas estão contando através de mim. Bom, a história do livro, ele conta a história da Melissa, a Mel. A Mel é jornalista, mora em Nova York, ela veio de uma cidade do interior. E ela trabalha num jornal, ela é colunista social. E embora ela sempre fique falando que ela quer ser promovida e quer escrever notícias sérias, ela adora uma coluna de fofoca, ela tá sempre por dentro de tudo que acontece com os artistas famosos. E o jornal que ela trabalha é muito peculiar, assim, porque todo mundo sabe da vida de todo mundo através do e-mail. E até o chefe dela, o George, a melhor amiga dela tá no jornal, a Nadine. E todos eles começam a dar palpite na vida de todo mundo. E a Mel, ela tem um pequeno problema de chegar sempre atrasada, de receber várias cartas do Recursos Humanos ameaçando perder o emprego dela se ela continuar chegando atrasada. E o livro começa quando ela chega atrasada mais uma vez, porque a vizinha dela sofreu um atentado, ela é uma senhora de 80 anos, e quando ela entra no apartamento dessa senhora, a senhora levou uma cacetada, tá no chão desmaiada, e a Mel socorre ela, chama a ambulância, e essa senhora, ela tem 2 gatos e um cachorro, um cão enorme, um cão dinamarquês. E ela não tem nenhum parente próximo. Então ela tá em coma no hospital e a Mel fica cuidando dos bichos dela. Assim, até os gatos da mulher são engraçados, assim, são bem diferentes. E aí o cachorro tem que passear 4 vezes ao dia e coisa e tal. E a amiga dela começa a ficar preocupada, porque a amiga dela começa a ficar preocupada. A vozinha entrou, interrompeu meu vídeo. Ai, meu Deus. Aí as amigas dela e o pessoal no serviço começam a ficar preocupado com os atrasos dela e falando que ela tinha que dar um jeito nisso, que ela não podia deixar a vida dela de lado pra ficar cuidando desse cachorro.
Aí ela procura e localiza o único parente vivo dessa senhora, que é o sobrinho dela, o Max. Ele é um fotógrafo famoso e ela não sabe onde, ela manda um e-mail pra ele contando o que aconteceu e falando que tem que cuidar dos bichos. O Max responde e parece não estar nem um pouco interessado na saúde da tia, quanto mais nos bichos da tia dele. E aí, só que pouco tempo depois ela recebe um novo e-mail do Max falando que vai morar no apartamento da tia enquanto ela tá internada pra cuidar dos bichos. E aí começa uma história muito divertida, porque a gente tem os e-mails da Mel com os colegas de trabalho, até com os pais dela, e por outro lado tem o e-mail do John, que é o personagem, que é o sobrinho da senhora, da Ellen, que tá na casa e que começa a se interessar pela Mel. Só que a história toda é muito confusa, tem um mistério envolvido aí que eu não posso contar na resenha. E é isso. Aí a história toda são de e-mails tanto da família do John, dos amigos dele, com a família e os amigos da Mel. Eu achei vários trechos muito divertidos. Eu gostei da narrativa, é um livro que você lê rápido. Pra quem gosta de Chiquilite, eu acho que não pode deixar de ler esse livro. Quero muito ler o resto da trilogia pra ver se é tão legal quanto. Os outros também são esse mesmo tipo de narrativa, mas eu não sei se é só através de e-mail ou se tem cartas, se tem algum outro tipo de e-mail de comunicação. Oi pessoal, eu sou o Diego, do Viagem Literária. E, bom, o desafio desse mês a Nanda já falou pra vocês. E a gente escolheu o nono item da lista. E nós tínhamos que ler o livro com mais de 5 palavras. O meu livro escolhido para o desafio foi Não Deixe o Sol Brilhar em Mim, do Evandro Raiz. A Nanda já até resenhou esse livro e há um bom tempo, e ela deu nota 3. Bom, como o título já deixa indicado, é uma história que envolve vampiros e ela acontece no Brasil, cenário brasileiro. Então acontece em João Pessoa, São Paulo e etc. E ocorreu na época de 1976. Bom, seus protagonistas tem o Denis, que ele sofreu com a perda dos pais em um acidente, ele perdeu os dois pais. Óbvio, né? Os dois pais. A mãe e o pai. E aí, por ele ser menor de idade, que ele tem 13 anos, ele tem que ficar sob a custódia de alguém, que é o tio, Olavo, que mora em São Paulo. Por isso que ele se muda para Santo André. Só que quando ele chega lá, digamos que o inferno começa. Por quê? Porque a sua tia quer deixar bem claro para ele que ele está lá a favor. Então ela, a todo momento ela fica jogando na cara dele o que eles estão fazendo por ele. E fica falando para ele convencer o tio de que o melhor para ele é voltar para João Pessoa, só que não comentar nada que é ela que está querendo que ele volte. Porque isso pode ocasionar desentendimento na família, claro que o tio separaria da tia se ficasse sabendo, etc. Ou no caso nem separaria, né? Só brigaria. Não sei. Até a vida dele tá um inferno, ele é zombado na escola e tudo mais, chamado de Paraíba. Até que ele conhece uma menina muito linda, de cabelo moreno, olhos azuis e aparência de 13 e 14 anos, a idade dele mais ou menos. O nome dela é Valkyria. Ele conheceu ela numa praça e a partir daí ele começa a se encontrar com ela todos os dias e começa a rolar o romance do livro entre os dois, o Denis e a Valkyria. Bom, no desenrolar da história acontecem várias ações, só que assim, o vampiro desse livro é retratado como um vampiro, digamos, um vampiro mesmo. Por exemplo, se ele sair no sol, ele não vai brilhar, ele vai queimar e vai virar cinzas. Para ele entrar no lugar, ele tem que pedir, alguém tem que fazer o convite para ele entrar. Ou então, se for um lugar público e as portas estiverem abertas, ele pode entrar. E uma coisa que eu achei até interessante, confesso.
eles não podem se alimentar de sangue animal. Por quê? Ela deu como exemplo os humanos mesmo. Se você está morrendo de fome, você pode encher sua barriga de água. Sua barriga vai ficar cheia, mas você não vai saciar a fome. E é exatamente o que acontece se um vampiro toma o sangue de animal. Então ele precisa do sangue de humano, porque se ele não se alimenta, ele fica com fome, ele vai ficar louco, aí vai sair matando todo mundo. E sempre, como sempre, rola aquele lance, né, de não posso deixar que descubram que eu sou um vampiro. Bom, é... eu não posso falar mais do livro, tenho muita vontade de falar mais algumas coisas, mas se eu acabar, eu tenho que me controlar para não soltar nenhum spoiler e acabar estragando, porque é horrível. Você vai falar de um livro e solta um spoiler, acaba estragando. Mas vou me segurar. Agora eu vou falar das críticas e do que eu gostei do livro, no que eu não gostei. Tá, vou começar pelas críticas, tá mais legal. Começando pela capa. Quem leu o livro, ou gostou, ou é fã, ou sei lá, e puder me explicando, por favor, quem que é essa loira na capa? Porque quando eu peguei o livro, eu pensei, uma vampira loira. Deve ser a protagonista do livro. Não. A protagonista é a Valkyrie, e a Valkyrie é morena. Então essa loira, eu não sei, eu acho que no dia de fazer a capa do livro, eles estavam andando na rua e falaram, sei lá, só tem essa modelo, pode ser essa mesmo. Vai essa loira. Não entendi. Mas beleza, vamos pôr a capa. A capa é só a estética do livro, vamos prosseguir. Em relação à revisão do livro. Pelo amor de Deus! Eu faria uma revisão 10 mil vezes melhor. Não é me gabando. Mas, meu, como? Um erro ou outro, a gente até passa despercebido. Como no Percy Jackson, por exemplo, eu encontrei alguns erros. Cidade dos Ossos. Um ou dois erros. É comum em qualquer livro. Comum. Escapa. Passa ali despercebido sem ninguém perceber. Mas como eu falei, um ou dois erros. Não o livro inteiro. Da primeira página até a última tem trocentos erros. Olha eu, falando de erro e erro, né? Erro de pontuação, erro de tudo que você imaginar. Repetição, repete demais. Mas quando eu digo repetir, não é tipo, ele repetiu a palavra tia várias vezes. Não, ele repete a mesma frase. É absurdo. E esse livro, de verdade, me desculpa pra quem gosta, mas eu vou fazer uma comparação que eu acho bem coerente. É, Sabe quando você era criança, alguns há um pouco tempo atrás, para outros há bastante tempo, e vocês tinham que fazer uma narração, seja na escola ou por livre vontade. Tá, vamos começar a narração. E aí, como eu começo? Não sei como começar. Você ficava meia hora lá para começar. Passava meia hora e você começou. Passou meia hora e você fez uma linha. A partir dessa uma linha começa a vir um turbilhão de ideia. Vem ideia, vem ideia, vem ideia, vem ideia, vem ideia, vem ideia, vem ideia. Até que você chega um momento que você não consegue organizar essas ideias. Então você meio que se enrola. E às vezes você não consegue nem desenrolar e acaba saindo na própria narração enrolado. E aí você se empolga com as ideias e chega no final, você no meio da empolgação não percebeu que você tem duas linhas para terminar a sua narração. Porque aquela narração tinha um limite de linha. Então, você... Caramba, como que eu vou fazer um final em duas linhas? Acaba saindo uma porcaria no final, certo? A mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Por quê? O livro começou mal desenvolvido. Quando eu digo mal desenvolvido, você começa a ler, mas começa a ir perdendo a vontade, sabe? Não tem nada interessante, nada. Beleza.
começa a desenrolar a história. Você começa a gostar do Dennis, começa a gostar da Valkyrie, começa a gostar do enredo, começa a se interessar pela narração e pelo futuro dos personagens. Beleza, vamos continuar lendo. Continua lendo, continua lendo, continua lendo. Chega no final, você continua lendo. Aí você percebe que as páginas estão em branco. Aí você se pergunta, cadê o final? Aí você volta e você lê de novo o que ele chama de final. E você não acredita que isso é um final. Bom, o livro tem 307 páginas. E poucos capítulos. Quando eu digo poucos, é fazendo comparação a outros livros do mesmo gênero. Ou seja, o intervalo de um capítulo para outro, nesse livro, foi cumprido. Chega no último capítulo, o último capítulo tem 2 páginas. E o nome do capítulo, sinto lhes informar, não é spoiler, creio eu, porque qualquer pessoa que pega o livro pode ir lá e ver o último capítulo. O nome é 10 anos depois. Interessante, né? É igualzinho se eu fosse fazer uma redação há 7, 8 anos atrás. Eu ia fazer 10 anos depois. Interessante, né? Ou não sei. E o único elogio que eu tenho pra fazer de verdade é porque eu gostei dos protagonistas. Protagonistas pode entender por Dennis e Valkyrie. Eu gostei dos dois. O Dennis, ele, por mais, depois de tudo que ele sofreu, é um menino inteligente, esforçado e simpático. Eu gostei do jeito dele. Já a Valkyrie, ela tem 30 anos. Ela foi transformada quando eu tinha 13, mas no total ela tem 30 anos. Contando o tempo viva como humana e como vampira. Ela é meio desligada do mundo, até que ela é obrigada a se ligar. E ela é meio ingênua, acaba sendo bastante ingênua às vezes, para uma pessoa de 30 anos. Mas ingênua, bem ingênua mesmo. Em algumas coisas, claro. É um romance. O livro é bem precoce, por quê? O autor decidiu fazer uma história com protagonistas, no meu ponto de vista, criança. 13, 14 anos para mim é criança. Tá começando a adolescência ali, mas... E como ele coloca 2 pessoas de 12, 13, 14 anos, perdão, 13, 14 anos, pra andar na rua às 11 da noite, pra ir comprar televisão às 11 da noite, pra ir na lavanderia às 9, 10 da noite, sozinho. 2 crianças andando na rua sozinha. Isso em 1976. Sério, como? Tem muita coisa que acabou não se encaixando por causa da idade dos personagens. Eu achei que ficou bem estranho em relação a isso. Por mais que eu tenha gostado do personagem, na minha opinião não se encaixou a idade deles com a história. E é isso que eu tenho para falar em relação a este livro. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. E eu peço que vocês comentem também a minha parte em particular, porque a Nanda eu sei que vocês gostam. Eu edito todos os vídeos semanais, sou eu que edito dela. E eu acabo vendo no decorrer da semana os comentários. Então eu sei que vocês gostam dos vídeos dela, do jeito que ela fala, do que ela fala. E eu queria saber de mim também, o que vocês acham da minha parte nesse desafio. Obrigadão, é isso aí, e até a próxima. I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be me. I wish that